O sol da manhã mal começava a se erguer sobre o horizonte de São Paulo, mas Ricardo Monteiro já estava a caminho de seu escritório no topo do arranha-céu que abrigava a Monteiro Construções, sua empresa de bilhões de reais. Como sempre, o trânsito caótico da cidade não o incomodava. Seu motorista particular encontrava os melhores caminhos, enquanto Ricardo revisava relatórios em seu tablet. Aos 42 anos, Ricardo era a personificação do sucesso empresarial. Implacável, focado e completamente dedicado à sua construtora, fundada por seu pai e transformada por ele em um império. Ao entrar no edifício de Tiradentes, vidro e aço no bairro nobre de Itaim Bibi, Ricardo foi recebido com deferência por todos os funcionários. Ele acenou brevemente, sem desviar os olhos de seus documentos, e seguiu diretamente para o elevador exclusivo que o levaria ao penthouse, onde funcionava sua sede corporativa. Eram 7 da manhã em ponto, quando Ricardo abriu a porta de seu escritório espaçoso com vista para a cidade. Mas algo o fez parar abruptamente. Junto à janela, uma figura feminina apoiava-se pesadamente em uma vassoura, com os olhos semicerrados e o corpo inclinado, como se estivesse prestes a desmaiar. Ricardo sentiu uma onda de irritação percorrer seu corpo. Era a terceira vez naquela semana que encontrava aquela funcionária da limpeza naquela situação. Ele se aproximou com passos firmes, o som de seus sapatos de couro importado ecoando no piso de mármore polido. Você outra vez aqui cochilando no horário de trabalho? Sua voz cortou o silêncio da manhã. A mulher, Ana Silva, 35 anos, olhos fundos e pele pálida, assustou-se e endireitou-se imediatamente, apoiando-se na vassoura como se fosse uma bengala. Desculpe, patrão, eu só estava um pouco tonta, gaguejou ela, segurando a vassoura com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ricardo franziu a testa. Tonta, esta é a terceira vez esta semana que a encontro cochilando. Acha que eu pago seu salário para você tirar sonecas em meu escritório? Não, patrão, eu juro que não estava cochilando, disse Ana, com os olhos marejados. Eu trabalhei até tarde ontem e... Desculpas não pagam as contas, Ana, interrompeu Ricardo friamente. Há 5 anos você trabalha aqui e esperava mais profissionalismo. Sua função é limpar, não dormir. Ele se lembrou vagamente dela ter sido contratada quando sua empresa se mudou para este prédio de luxo. 5 anos de serviço exemplar, segundo sua assistente já lhe havia informado. Mas naquele momento, tudo o que Ricardo conseguia ver era uma funcionária desleixada que não cumpria suas obrigações. Por favor, patrão, eu preciso muito deste emprego, suplicou Ana, com as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Minha filha, eu não posso perder meu trabalho. Seus problemas pessoais não me interessam, disse Ricardo sem piedade. Você está despedida. Recolha suas coisas e saia. Ana olhou para ele com um olhar de desespero que quase fez Ricardo hesitar, mas ele rapidamente suprimiu qualquer sentimento de compaixão. Negócios eram negócios, e não havia espaço para funcionários incompetentes em sua empresa. Por favor, me dê mais uma chance, implorou Ana. Eu prometo que... Não há mais chances, cortou Ricardo virando as costas. Saia do meu escritório agora. Ana permaneceu por alguns instantes, como se esperasse um milagre, antes de finalmente se curvar e recolher seus materiais de limpeza com lentidão, como se cada movimento lhe custasse uma energia que ela simplesmente não possuía. Ricardo observou-a sair, sentindo uma pontada de culpa que rapidamente afastou. Ele estava fazendo o que era melhor para a empresa. Funcionários preguiçosos como ela eram um peso que ele não estava disposto a carregar. Sua assistente, Helena, chegou minutos depois, com uma pasta cheia de documentos para a primeira reunião do dia. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Você parece perturbado, disse ela, notando a expressão em seu rosto. Estou bem, respondeu Ricardo secamente. Apenas demiti a funcionária da limpeza, cochilando no trabalho novamente. Helena fez uma careta ligeira. Ah, a Ana, ela sempre pareceu tão dedicada. Tem 5 anos de casa, não é?
5 anos de serviço medíocre, corrigiu Ricardo. Precisamos de pessoas comprometidas com a excelência, não funcionários que veem o trabalho como um lugar para tirar sonecas. Ele abriu a pasta e começou a revisar os documentos, sinalizando que a conversa havia terminado. Helena, sabiamente, não insistiu no assunto. A manhã passou em uma sucessão de reuniões milionárias, negociações complexas e decisões que afetariam centenas de empregos e movimentariam milhões de reais. Ricardo estava em seu elemento, comandando cada discussão com precisão cirúrgica e uma autoridade que ninguém ousava questionar. Mas, durante uma breve pausa entre reuniões, enquanto olhava pela janela de seu escritório para a vastidão de São Paulo, a imagem dos olhos de Ana o assombrou. Havia uma profundidade de tristeza neles que o desconcertou, uma expressão de desespero que ia além da simples perda de um emprego. Ricardo balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ele estava fazendo o que era necessário. A construção de seu império exigia sacrifícios. E se Ana não conseguia cumprir suas obrigações básicas, então ela não tinha lugar em sua empresa. Ele voltou sua atenção para os relatórios financeiros diante de si, concentrando-se nos números e projeções que dominavam seu mundo. Mas no fundo de sua mente, a imagem da mulher desesperada persistia, como um fantasma que se recusava a desaparecer. 3 horas depois, Ricardo caminhava em direção ao restaurante no último andar do edifício para um almoço de negócios com investidores árabes, quando algo o fez parar no meio do corredor. Lá, perto da entrada do serviço, estava Ana, agora vestida com suas roupas pessoais, uma calça jeans desbotada e uma blusa simples, colocando seus poucos pertences em uma pequena caixa de papelão. Uma foto emoldurada, um casaco velho e desgastado e uma marmita plástica eram tudo o que ela parecia ter para mostrar por seus 5 anos de serviço. O olhar de Ana não era de raiva ou ressentimento, mas de uma tristeza tão profunda que fez Ricardo sentir um aperto no estômago. Era o olhar de alguém que havia perdido não apenas um emprego, mas talvez a última esperança. Ricardo apressou o passo, quase correndo para o elevador, como se fugir daquela cena pudesse apagar a culpa que começava a se formar em seu peito. No restaurante, enquanto negociava contratos de milhões, ele encontrava dificuldade em se concentrar. As palavras dos investidores árabes soavam distantes, e sua mente continuava a voltar para a imagem de Ana com sua pequena caixa de pertences. "Ricardo, você está nos ouvindo?" perguntou um dos investidores, puxando-o de seus pensamentos. "Desculpe." "Claro", respondeu Ricardo, forçando-se a focar na conversa. "Estávamos discutindo os termos do financiamento para o projeto costeiro." O almoço estendeu-se por 2 horas, com Ricardo conseguindo manter sua fachada profissional, embora internamente ele lutasse contra um crescente desconforto. Ele sempre se orgulhou de tomar decisões lógicas e impessoais nos negócios, mas algo naquela demissão o perturbava de uma forma que ele não conseguia explicar. Finalmente, as reuniões terminaram, e Ricardo voltou para seu escritório, esperando mergulhar no trabalho e afastar os pensamentos indesejados. Mas assim que sentou-se em sua cadeira executiva, Helena entrou com uma expressão preocupada. "Ricardo, há uma situação no lobby que acho que você deveria saber", disse ela hesitante. "Que tipo de situação?" perguntou Ricardo, já irritado com mais um imprevisto. "É a filha da Ana", disse Helena suavemente. "Uma menina de cerca de 7 anos. Ela está lá embaixo há 3 horas esperando pela mãe." Ricardo sentiu um aperto no peito. "Esperando? Ela sabe que a mãe foi demitida?" Helena balançou a cabeça. "Não, acho que não. A menina disse que a mãe sempre a espera no mesmo lugar depois do trabalho. Ela parece muito pálida e..." Helena hesitou por um momento. "Ela está tossindo. Muito. Parece doente." Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela informação. Uma criança esperando pela mãe que não viria mais buscá-la naquele local. Uma criança doente, possivelmente sozinha e assustada. "Chame a segurança", disse ele, sua voz mais firme do que se sentia. "Eles podem cuidar da situação." "Eu já conversei com eles", respondeu Helena.
Eles disseram que não podem interferir a menos que haja um problema. A menina está apenas sentada, esperando pacificamente. Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele não queria se envolver. Já havia tomado sua decisão sobre Ana, e não havia razão para complicar as coisas. Então ligue para os serviços sociais, disse ele, já se virando para seus documentos. Eles levariam horas para chegar, insistiu Helena. E a menina parece tão frágil. Ricardo, talvez você devesse ir lá conversar com ela, apenas para saber o que está acontecendo. Ele olhou para Helena, surpreso com sua insistência. Em todos os anos em que haviam trabalhado juntos, ela nunca havia ousado questionar suas decisões ou sugerir um curso de ação tão diretamente. Helena não é meu problema, disse ele, com mais aspereza do que pretendia. Eu sei, respondeu ela suavemente. Mas há uma pureza naquela criança esperando pela mãe que me faz pensar que talvez tenha havido um mal-entendido sobre a Ana. Ricardo ficou em silêncio por um momento, ponderando. Ele não acreditava em mal-entendidos quando se tratava de negócios, mas a imagem da menina doente esperando pacientemente pela mãe que nunca mais viria buscá-la naquele local o perturbava profundamente. Estou ocupado, disse ele finalmente, como uma desculpa. Levaria apenas 5 minutos, insistiu Helena, apenas para descobrir onde moram para que possamos contatá-las. Ricardo olhou para a pilha de documentos em sua mesa, para as mensagens não lidas em seu celular, para as inúmeras responsabilidades que clamavam por sua atenção. E depois, contra seu melhor julgamento, ele assentiu. Está bem, disse ele, levantando-se. 5 minutos, mas apenas para descobrir como contatá-las. Ao caminhar em direção ao elevador, Ricardo tentou se convencer de que estava fazendo aquilo apenas para resolver um problema logístico, para evitar que a situação se tornasse mais complicada. Ele não estava se envolvendo emocionalmente, apenas sendo pragmático. Mas quando as portas do elevador se abriram no térreo e ele viu a pequena figura sentada em uma poltrona grande demais para ela, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma pontada de compaixão que ameaçava romper a armadura de indiferença que ele construíra cuidadosamente ao longo dos anos. A menina era pequena e frágil, com cabelos escuros cacheados e pele pálida. Ela tossia ocasionalmente, um som seco e preocupante, e seus olhos grandes e escuros examinavam o ambiente com uma curiosidade misturada com ansiedade. Quando ela viu Ricardo se aproximando, ela se endireitou na poltrona e ofereceu um sorriso tímido. Boa tarde, disse ela, com uma voz suave que contrastava com a tosse rouca. Ricardo sentiu-se desconfortável, como sempre se sentia na presença de crianças. Ele não sabia como interagir com elas, que linguagem usar, como se comportar. Boa tarde, respondeu ele, aproximando-se cautelosamente. Você está esperando por alguém? A menina assentiu. Estou esperando pela minha mãe. Ela trabalha aqui limpando. Ela sempre me espera aqui quando termina o trabalho. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso da culpa aumentar. E quanto tempo você está esperando? A menina pensou por um momento. Cheguei depois da escola. A professora me deixou perto daqui já faz um tempinho. Ricardo se ajoelhou diante dela, tentando se colocar no nível de seus olhos. Qual é o seu nome? Sofia, respondeu ela com um sorriso que revelava um dente faltando na frente. E o seu? Você é o chefe aqui, né? Minha mãe disse que o chefe dela é muito importante e ocupado. Ricardo sentiu um aperto no coração. Sim, eu sou o chefe. E seu nome é Sofia. É um nome bonito. Obrigada, disse Sofia, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Minha mãe me deu este nome porque significa sabedoria. Ela diz que um dia eu vou ser muito inteligente. Ricardo percebeu que estava sorrindo genuinamente, algo raro para ele. Eu tenho certeza de que você será. Ele ouviu outra tosse, desta vez mais prolongada e preocupante. Você está tossindo bastante, Sofia. Está tudo bem? A menina encolheu os ombros. É sempre assim. Mamãe diz que é porque do meu coraçãozinho. Mas hoje está um pouco pior porque faz uns dias que não tomo meu remédio. Remédio?
Perguntou Ricardo, sentindo uma preocupação crescente. Que tipo de remédio? Um remédio especial para o coração, explicou Sofia, como se falasse sobre algo comum. É caro, então às vezes falta um pouquinho. Mas mamãe está trabalhando muito para conseguir dinheiro suficiente. Ela disse que logo eu vou tomar todos os dias de novo. Ricardo sentiu o mundo girar. Coração? Remédio caro? Ele olhou para a menina diante dele, tão pequena e frágil, e pela primeira vez percebeu a gravidade da situação. Sofia, disse ele, sua voz quase falhando. Quantos empregos sua mãe tem? A menina pensou por um momento, contando nos dedos. 3. Ela limpa aqui de manhã, depois limpa a casa de uma senhora à tarde, e à noite ela trabalha num posto de gasolina. Ela disse que está juntando dinheiro para minha cirurgia. Cirurgia? Repetiu Ricardo, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Sim, continuou. Sofia inocentemente, sem perceber o impacto de suas palavras. O médico disse que eu preciso operar o coração, mas custa muito dinheiro. Mamãe disse que não se preocupe, que ela consegue. Ela trabalha das 5 da manhã até 11 da noite, todos os dias. Às vezes eu acordo e ela já foi. E quando eu durmo, ela ainda não voltou. Ricardo sentiu lágrimas formarem em seus olhos, algo que não acontecia desde que era criança. Ele olhou para Sofia, que agora sorria para ele, sem compreender a devastação que suas palavras causavam. Sua mãe. Ela te contou que foi demitida. Hoje? Perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro. Sofia balançou a cabeça, seus olhos arregalando-se de preocupação. Não, ela foi demitida? Mas por quê? Ela é a melhor limpadora do mundo. Ricardo não conseguiu responder. Ele sentiu uma onda de náusea, uma culpa tão avassaladora que quase o derrubou. Ele havia demitido uma mulher que trabalhava 18 horas por dia, 3 empregos, para tentar salvar a vida de sua filha. Uma mulher que, apesar de seu exaustivo trabalho, ainda encontrava forças para sorrir e cuidar de sua filha doente. Eu tenho que ir, disse Ricardo, levantando-se abruptamente. Fique aqui. Sofia, eu vou encontrar sua mãe. Ele se virou e caminhou rapidamente em direção ao elevador, sem olhar para trás. Sentia as lágrimas escorrendo por seu rosto e não se importava em ser visto. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Monteiro sentiu-se completamente e totalmente envergonhado de si mesmo. No elevador, subindo de volta ao seu escritório, ele apoiou-se contra a parede, tentando processar o que acabara de descobrir. Ana não era uma funcionária preguiçosa. Era uma mãe desesperada, fazendo o impossível para salvar sua filha. E ele, em sua arrogância e indiferença, havia acabado de tornar sua situação ainda mais difícil. Quando as portas do elevador se abriram, Ricardo encontrou Helena esperando por ele, com uma expressão preocupada. Ela viu seu rosto e seus olhos marejados e, imediatamente, percebeu que algo terrível havia acontecido. Ricardo, o que foi? Você está bem? Ele balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele passou por ela e entrou em seu escritório, fechando a porta atrás de si. Por alguns momentos, ficou apenas olhando pela janela, para a cidade que ele governava do alto de seu arranha-céu, sentindo-se menor e mais insignificante do que jamais sentira. Finalmente, ele se virou para Helena, que havia entrado silenciosamente no escritório. Encontrei a filha da Ana, disse ele, sua voz embargada. Sofia. Ela tem 7 anos e tem um problema no coração. Helena levou a mão à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus. Ana trabalha 18 horas por dia em 3 empregos diferentes, continuou Ricardo, as palavras saindo em um fluxo rápido. Está tentando juntar dinheiro para uma cirurgia cardíaca que custa R$120 mil. E eu a demiti. Eu a chamei de preguiçosa. Ele se apoiou na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. O que eu fiz, Helena? O que tipo de monstro eu me tornei? Helena aproximou-se e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você não sabia, Ricardo. Ninguém sabia. Isso não é desculpa, exclamou ele, endireitando-se. Eu deveria saber. Eu deveria perguntar. Em vez de julgar, eu deveria ter tentado entender. Ele começou a caminhar pelo escritório, agitado. Preciso encontrá-la.
Preciso consertar isso. Mas onde? Ela tem outros 2 empregos. O segundo emprego é numa casa particular, disse Helena rapidamente, consultando suas anotações. Quando a Ana foi contratada, ela preencheu um formulário com informações de emergência. Achei estranho na época, mas anotei o endereço. Fica no Morumbi. Ricardo parou e olhou para Helena, gratidão em seus olhos. Obrigado. Ele pegou seu celular e discou para seu motorista. Carlos, prepare o carro. Preciso sair imediatamente. Enquanto esperava, ele olhou para Helena. Enquanto eu estiver fora, preciso que você cuide de Sofia. Leve-a para um lugar confortável. Dê a ela algo para comer e beber. E ligue para o melhor cardiologista da cidade. Eu não me importo com o custo. Preciso que ele esteja disponível assim que possível. Helena assentiu, já pegando o telefone. Entendido. Ricardo pegou seu paletó e caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Helena? Disse ele virando-se. Sim? Obrigado por me fazer descer ao lobby hoje. Ela sorriu suavemente. Você não precisa agradecer, Ricardo. Às vezes, todos nós precisamos de um lembrete do que realmente importa na vida. Ricardo assentiu e saiu, sentindo um peso em seu peito, mas também uma determinação que não sentia há anos. Ele havia cometido um erro terrível, um erro que poderia ter custado a vida de uma criança, mas agora ele tinha a chance de corrigi-lo. Enquanto descia no elevador, ele pensou em Ana, em Sofia e na vida que ele quase destruiu com sua arrogância e indiferença. E fez uma promessa a si mesmo. Não importa o que custasse, ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Sofia recebesse o tratamento de que precisava e que Ana nunca mais tivesse que passar por dificuldades novamente. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram. Ricardo saiu, determinado a encontrar Ana e começar a reparar o dano que causara. Mas o que ele ainda não sabia era que este encontro mudaria não apenas a vida de Ana e Sofia, mas também a sua própria de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O carro de Ricardo deslizava em silêncio pelo trânsito de São Paulo. O mundo exterior uma mancha borrada de cores e sons através das janelas tintadas. Dentro do veículo, no entanto, um turbilhão de emoções o consumia. Pela primeira vez, a cidade que ele via como um tabuleiro de xadrez financeiro, um conjunto de bairros com valores de mercado e potenciais de lucro, revelava-se como um labirinto de vidas humanas, de histórias que ele se esforçara por ignorar. A imagem de Sofia com seu sorriso tímido e sua tosse persistente estava gravada em sua mente. Cada semáforo vermelho era uma tortura, uma pausa forçada que o forçava a confrontar a monstruosidade de sua atitude. Ele pegou o celular e ligou para Helena. Helena, como está Sofia? Está bem, Ricardo. A deixei na sala de descanso executiva. Ela comeu um pouco e está vendo desenhos. Acho que o choque ainda não a atingiu. Ela acha que está numa aventura, respondeu a voz calma de Helena do outro lado da linha. E o médico? Conseguiu contato? Sim. Dr. Marcos Pereira, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês. Ele estava de saída para uma cirurgia, mas quando expliquei a situação, disse que nos esperaria no pronto-socorro. Ele pareceu compreender a urgência. Ótimo. Helena, eu não sei como agradecer por tudo. Não precisa, Ricardo. Apenas traga-as de volta em segurança. Ele desligou o telefone, sentindo uma onda de gratidão por sua assistente. Ela havia sido a ponte que o conectou a uma realidade que ele preferia não ver. Agora, ele era o único que poderia consertar as coisas. O carro entrou no bairro do Morumbi, conhecido por suas mansões suntuosas e condomínios de luxo. A contraste com a situação de Ana era gritante. Ricardo, que sempre se sentira à vontade naquele ambiente, agora se sentia um impostor. Como ele poderia viver em tanta opulência, enquanto uma funcionária sua, a poucos quilômetros de distância, lutava para comprar remédio para a filha? O carro parou em frente a um portão imponente, guardado por seguranças. Ricardo desceu, sentindo o peso de seu próprio privilégio. Ele apertou a campainha e se identificou. Após alguns minutos, uma mulher elegante, aparentando uns 50 anos, veio atender. Era Beatriz,
a patroa de Ana. Posso ajudá-lo? Perguntou ela com um sobrolho franzido, examinando Ricardo de cima a baixo. Meu nome é Ricardo Monteiro. Procuro por Ana Silva. Ela trabalha para a senhora. Não é? Beatriz fez uma careta. Ana? Sim, ela trabalha aqui. Ou melhor, trabalhava. Esteve aqui hoje, mas saiu correndo como uma louca. Algo sobre ter perdido o emprego da manhã. A pobre mulher estava desesperada, chorando, me implorando por mais horas. Foi desconfortável. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ela disse para onde ia? Para o outro trabalho, imagino. Ela mencionou um posto de gasolina na Zona Sul. Coitada, com a cara que ela tinha, duvido que consiga dirigir direito. Parecia que o mundo tinha acabado para ela. Ricardo obrigou-se a agradecer e voltou para o carro, o coração pesado. A confirmação de Beatriz selou sua culpa. Ele não havia apenas demitido Ana, ele a havia lançado em um estado de pânico e desespero, forçando-a a sair correndo de um emprego para o outro em busca de uma solução impossível. Carlos, para a Zona Sul. Preciso encontrar um posto de gasolina. Pergunte à central. Talvez eles saibam qual é o endereço, disse Ricardo ao motorista, sua voz tensa. Enquanto o carro se afastava da mansão, Ricardo olhou para o espelho retrovisor. O homem que via de volta era um estranho. O CEO implacável, o rei do mercado imobiliário, havia sido substituído por alguém assombrado pela culpa e movido por um desespero que nunca antes conhecera. A viagem para a zona periférica foi uma imersão em um mundo diferente. As ruas se tornaram mais estreitas, os prédios mais baixos e mais desgastados. A luz do sol da tarde parecia menos brilhante, coberta por uma fina camada de poluição e poeira. Ricardo observava as pessoas nas calçadas, as crianças brincando, as conversas nas portas das casas. Era uma parte de sua cidade que ele só conhecia por relatórios estatísticos, números que indicavam zonas de baixo poder aquisitivo. Agora via rostos, vidas, histórias. Finalmente, após quase 1 hora de busca, eles encontraram. Era um posto de gasolina simples, com uma pequena loja de conveniência anexa, e não havia sinal de Ana. O panço começou a tomar conta de Ricardo. E se ela tivesse ido para outro lugar? E se ele não a encontrasse? Ele entrou na loja de conveniência, onde um jovem atendente estava atrás do balcão. Boa tarde. Procuro por Ana Silva, disse Ricardo, tentando manter a calma. O rapaz apontou para uma porta dos fundos. Acho que ela está lá. Foi para o banheiro há um tempinho. Não está bem. Não. Chegou aqui chorando há 1 hora e não parou desde então. Ricardo agradeceu e caminhou em direção à porta dos fundos, que dava para uma pequena área de serviço nos fundos da loja. E então ele a viu. Ana estava de joelhos no chão de cimento, com uma escova na mão, esfregando o chão com uma força que parecia sair da própria alma. Seu corpo tremia de exaustão e de choro. O rosto estava inchado e marcado pelas lágrimas. Ela não estava limpando, estava punindo a si mesma, tentando lavar uma dor que não tinha nome. Ricardo parou paralisado, pela cena. A visão daquela mulher que ele tão facilmente descartara como preguiçosa, agora se desdobrava em um ato de desespero puro e devastador. Ele a havia quebrado. Ele se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio do pequeno espaço. Ana. Ela se virou e seus olhos se encheram de pavor ao vê-lo. Era o olhar de um animal encurralado, de alguém que já havia sofrido demais naquele dia e agora enfrentava a fonte de sua dor. O que o senhor está fazendo aqui? Gaguejou ela, tentando se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ana, eu sei de tudo, disse Ricardo, sua voz embargada. Eu conversei com Sofia. O nome da filha pareceu quebrar a última barreira de resistência de Ana. Ela começou a chorar incontrolavelmente, soluços que sacudiam seu corpo frágil. Sofia, onde está ela? Ela está bem, perguntou ela, o pânico tomando conta de seu ser. Está com minha assistente. Ela está segura, respondeu Ricardo, ajoelhando-se ao lado dela. Mas eu preciso que você me perdoe. Ele olhou para ela, nos olhos cheios de dor e medo, e sentiu uma onda de vergonha tão avassaladora que mal conseguia respirar.
Eu sou um monstro, Ana, disse ele, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu sou o tipo de homem que eu sempre desprezei. Eu a julguei sem conhecê-la. Eu a demiti sem pensar nas consequências. Eu não tenho desculpa. Ele pegou a mão dela, que estava fria e trêmula. Por favor, me perdoe. Eu farei tudo para consertar isso, tudo. Ana olhou para ele confusa. O homem arrogante e implacável daquela manhã estava agora de joelhos diante dela, chorando e pedindo perdão. Era uma cena tão surreal que sua mente mal conseguia processar. Mas, meu emprego, sussurrou ela. Você tem seu emprego de volta, disse Ricardo firmemente, com um aumento que lhe permitirá viver com dignidade e cuidar da sua filha. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, vamos buscar Sofia e vamos ao hospital. Ana hesitou, olhando para o chão que ainda não havia terminado de limpar. Não se preocupe com isso, disse Ricardo, como se lesse seus pensamentos. Ele se virou para o dono do posto, que havia aparecido na porta dos fundos, atraído pela comoção. Quanto você paga a ela por mês? O homem, surpreso com a presença de Ricardo Monteiro em seu estabelecimento, citou um valor. Ricardo tirou a carteira e pagou adiantado o salário de um mês. Ela não precisa mais deste emprego. Na verdade, ela não precisa mais de nenhum outro emprego. A partir de agora, ela trabalha para mim, em meu escritório, como minha assistente pessoal. Ele olhou para Ana, que o observava com um olhar de incredulidade. É o que eu quero, Ana. É a minha forma de começar a pagar pelo que eu fiz. Ele a ajudou a se levantar e, juntos, eles caminharam em direção ao carro de luxo que esperava do lado de fora. Para Ana, era como se estivesse entrando em outro mundo, um mundo de luxo e poder que ela só via em novelas. Mas o único pensamento em sua mente era o de sua filha. Durante o trajeto para o hospital, Ricardo ligou novamente para Helena. Helena, estamos a caminho. Encontrei a Ana. Estamos indo para o Sírio-Libanês. O Dr. Pereira está nos esperando? Sim, Ricardo. Ele já está aqui. E eu conversei com a Sofia. Ela está um pouco assustada, mas está sendo muito corajosa. Ela pergunta muito pela mãe. Estamos quase lá, disse Ricardo, desligando o telefone. Ele olhou para Ana, que estava sentada em silêncio ao seu lado, com o olhar perdido. Tudo ficará bem, Ana. Eu prometo. Ela balançou a cabeça sem dizer nada. Ainda estava em choque, tentando entender a reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas horas. Chegando ao hospital de elite, eles foram recebidos por Helena e uma equipe de médicos. Sofia correu para os braços da mãe, e o abraço entre as duas foi tão intenso que até mesmo os médicos mais experientes se comoveram. O Dr. Marcos Pereira, um homem de meia idade com olhos gentis e um ar de autoridade, pediu para falar com Ricardo e Ana em particular. Senhorita Silva, realizei alguns exames preliminares na Sofia, disse ele com um tom sério. A situação é mais grave do que eu imaginava. Ela está com uma arritmia cardíaca severa, causada pela falta contínua da medicação. Se ela não for tratada imediatamente, as consequências podem ser irreversíveis. Ana empalideceu, apoiando-se em Ricardo para não cair. Ela precisa de uma cirurgia cardíaca urgente, continuou o médico, e precisa ser o mais rápido possível. Há alguma chance? Perguntou Ana com a voz trêmula. Há sempre uma chance, respondeu o médico. Mas a cirurgia é complexa e cara. Estamos falando de cerca de R$120 mil. Ricardo sentiu um nó no estômago. R$120 mil. Para ele, era uma quantia insignificante, um valor que ele gastava em um jantar de negócios. Para Ana, era uma fortuna inatingível, um sonho que a mantinha acordada noite após noite. Eu tenho R$43 mil poupados, disse Ana, com a voz cheia de vergonha. Junto há 7 anos, o pai dela, ele nos abandonou quando soube da doença. Chamou a Sofia de defeituosa. Ricardo sentiu uma raiva fria percorrer seu corpo. Não, apenas contra o homem que abandonara sua própria filha, mas contra si mesmo. Contra um sistema que permitia que uma mãe tivesse que escolher entre alimentar a filha e comprar seu remédio.
Ele se virou para o médico, com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Doutor Pereira, faça o que for preciso. A cirurgia será realizada. Eu arcarei com todos os custos. O médico olhou para ele surpreso. Senhor Monteiro, isso é... Não é caridade, doutor, interrompeu Ricardo. É justiça, é o mínimo que posso fazer. Ele olhou para Ana, que o observava com lágrimas nos olhos. Um olhar de gratidão e alívio que ele jamais esqueceria. Não se preocupe com mais nada, Ana, disse ele, pegando sua mão. A partir de agora, eu cuidei de tudo. Sua única preocupação é ficar com a sua filha. Enquanto a equipe médica se preparava para a cirurgia, Ricardo e Ana ficaram ao lado de Sofia, que já estava sendo preparada para ser levada para o centro cirúrgico. A menina, apesar do medo, sorriu para eles. Tudo vai ficar bem, mamãe, disse ela, com uma voz fraca, mas cheia de confiança. O chefe da mamãe é bom por dentro, como eu dizia. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto novamente. A inocência de Sofia era um espelho que refletia não apenas a bondade que ela via nele, mas também a bondade que ele ansiava por ter. Enquanto a porta do centro cirúrgico se fechava, Ricardo e Ana se olharam, unidos pela mesma esperança e pelo mesmo medo. E naquele corredor silencioso de um hospital de luxo, um bilionário arrependido e uma mãe desesperada começaram uma jornada que transformaria suas vidas para sempre. As portas do centro cirúrgico se fecharam com um clique final e metálico, cortando o mundo exterior e deixando Ricardo e Ana em um corredor esterilizado, banhado por uma luz branca e impessoal. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo zumbido baixo dos equipamentos médicos e pelo som de suas próprias respirações. Para Ricardo, acostumado ao ruído constante de telefones tocando, negociações e da cidade pulsante lá embaixo, aquele silêncio era ensurdecedor. Era o som da espera, o som da incerteza. Ana deslizou para o chão, as costas apoiadas na parede fria, e enterrou o rosto nas mãos. Seu corpo tremia, não mais de desespero, mas de um medo primordial que toda mãe conhece. Ricardo hesitou, por um momento, antes de se sentar ao lado dela no chão de linóleo, sem se importar com seu terno caro ou com sua posição social. Naquele momento, eles não eram CEO e funcionária. Eram apenas duas pessoas, unidas pela mesma oração silenciosa. Eu nunca me senti tão impotente, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para ela. Ana ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu vivo com essa sensação todos os dias, desde que o médico me disse sobre o coração dela. Mas é diferente agora. Agora é real. Ela olhou para ele, um olhar de confusão e gratidão. Por que você está fazendo isso, Ricardo, depois do que você fez? Eu não entendo. A pergunta a atingiu como um soco. Ele não tinha uma resposta simples. A culpa era parte disso, mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia nomear. Eu não sei, disse ele honestamente. Quando vi a Sofia no lobby, quando ela me contou sobre você, sobre os 3 empregos, eu me vi. Eu vi o homem que me tornei. Um homem que mede o valor das pessoas pelo seu desempenho, pela sua produtividade. Eu vi a crueldade em minhas próprias ações e eu não pude viver com isso. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas foi mais do que isso. Naquele momento, a única coisa que importava no mundo era a saúde daquela menina. Nada mais. Nem meus negócios, nem meu dinheiro, nem meu orgulho. Pela primeira vez na minha vida adulta, algo era mais importante do que eu. Ana ouviu em silêncio, seus olhos fixos nele. Ela via a sinceridade em seu rosto, a dor em seus olhos. O homem arrogante daquela manhã havia desaparecido, substituído por alguém vulnerável e genuinamente arrependido. Eu tive que abandonar os estudos quando tinha 14 anos, disse ela de repente, sua voz suave como se estivesse compartilhando um segredo antigo. Meus pais morreram num acidente de carro. Eu era a mais velha de 3 irmãos. Tive que trabalhar para sustentar a todos.
Casei-me cedo, mas o marido de Sofia, ele não aguentou a responsabilidade. Sumiu quando ela precisou dele. Ricardo sentiu uma onda de respeito por ela. A força que aquela mulher possuía era algo que ele, com toda a sua fortuna e poder, jamais poderia compreender. Ela enfrentava adversidades que o teriam quebrado. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, disse ele, e era a verdade. E eu fui o homem mais fraco e mais cruel. Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas a presença um do outro era reconfortante. A barreira entre eles havia sido quebrada, não pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela vulnerabilidade compartilhada. As horas se arrastaram. Ricardo pediu café para ambos, e eles conversaram sobre coisas banais, sobre o tempo, sobre a cidade, sobre qualquer coisa que pudesse distraí-los do relógio que parecia andar em câmera lenta. Ricardo descobriu que Ana adorava ler, mas não tinha tempo ou dinheiro para livros. Ele descobriu que ela sonhava em ser professora, um sonho que a vida a forçara a abandonar. Ele, por sua vez, falou sobre a pressão de viver sob a sombra do pai, sobre a solidão de estar no topo, sobre a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Pela primeira vez, ele estava se abrindo para alguém e o sentimento era estranhamente libertador. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, as portas do centro cirúrgico se abriram. O Dr. Marcos Pereira, com seu rosto cansado, mas um sorriso sutil nos lábios, aproximou-se deles. Ana agarrou o braço de Ricardo, seus unhas cravando em sua pele. Ricardo colocou sua mão sobre a dela, em um gesto de apoio. A cirurgia foi um sucesso, disse o médico, e as palavras pareciam flutuar no ar, irreais. Foi complicada, mas tudo correu bem. A Sofia está na recuperação. Ela precisará de algum tempo para se restabelecer, mas o prognóstico é excelente. Ela terá uma vida normal e saudável. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Ana. E ela caiu nos braços de Ricardo chorando, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Ricardo a abraçou com força, sentindo o peso de seu mundo se lifting de seus ombros. Ele também sentiu lágrimas em seus olhos, lágrimas de alívio e de uma felicidade que ele não sabia que era capaz de sentir. "Obrigado, doutor", disse Ricardo, sua voz embargada. "Obrigado por tudo." "É o meu trabalho", disse o médico, mas a sua decisão de agir rapidamente fez toda a diferença. Mais algumas horas e a história poderia ter sido diferente. O médico os deixou sozinhos e eles se abraçaram por um longo tempo, dois estranhos unidos por um milagre. Naquele abraço algo mudou. Não era mais apenas sobre culpa e redenção. Havia uma semente de algo mais, uma conexão que nascera da adversidade. Nos dias que se seguiram, a vida de Ricardo e Ana se entrelaçou de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. Ricardo cancelou sua agenda indefinidamente, algo que causou pânico em sua diretoria, mas ele não se importou. O único lugar que ele queria estar era no hospital, ao lado de Sofia. Ele lia histórias para a menina. Sua voz, antes usada para comandar salas de reunião, agora se adaptava a diferentes vozes de personagens de contos de fadas. Sofia, já se recuperando rapidamente, adorava a atenção. Ela o chamava de Rico, um apelido que o fazia sorrir toda vez. Enquanto Sofia dormia, Ricardo e Ana conversavam por horas. Eles falavam sobre seus passados, seus sonhos e seus medos. Ricardo descobriu que Ana era incrivelmente inteligente e perspicaz, apesar de sua falta de educação formal. Ela tinha uma sabedoria que vinha da vida, não dos livros. E ele, por sua vez, se surpreendia ao compartilhar pensamentos que nunca havia dito a ninguém. Ele falou sobre a solidão de sua infância, sobre a ausência de um pai emocionalmente disponível, sobre a pressão para ser o melhor, o mais forte, o mais bem-sucedido. Ana ouvia sem julgar, com uma empatia que o desarmava. Quando Sofia recebeu alta, Ricardo cumpriu sua promessa. Ele não apenas a ajudou, ele a transformou. Ele a mudou com a filha para um apartamento confortável e mobilado no mesmo bairro de seu escritório, um lugar seguro e acolhedor, com aluguel pago por 2 anos. "Eu não posso aceitar isso, Ricardo",
protestou Ana, ao ver o apartamento pela primeira vez. É muito. Não é suficiente, respondeu ele firmemente. É o mínimo. É o começo. Ele também promoveu Ana. Ela não seria mais a funcionária da limpeza. Ela se tornaria sua assistente pessoal, com um salário triplicado e um horário comercial. Ele a matriculou em um supletivo noturno para que ela pudesse terminar o ensino médio e, quem sabe, um dia realizar seu sonho de ir para a faculdade. E matriculou Sofia em uma excelente escola particular, perto de sua nova casa. A transição para o novo trabalho de Ana foi estranha no início. Ela se sentia intimidada no ambiente corporativo, cercada por executivos experientes. Mas Ricardo foi paciente. Ele a ensinou tudo, desde como usar um computador até como redigir um e-mail profissional. Ele via nela um potencial que ninguém mais jamais havia se importado em ver. A convivência diária no escritório criou uma nova dinâmica entre eles. Eles eram chefe e assistente, mas também eram amigos, confidentes. Havia uma química entre eles, uma eletricidade sutil que todos ao redor pareciam notar, mas que eles mesmos se recusavam a admitir. Helena, a assistente de Ricardo, observava a transformação de seu chefe com um sorriso. O homem frio e impessoal havia dado lugar a alguém mais caloroso, mais humano, e ela via a forma como ele olhava para Ana, um olhar de admiração e algo mais, algo que ele ainda não estava pronto para nomear. Um dia, enquanto eles trabalhavam até tarde em um projeto, Sofia, que estava no escritório fazendo a lição de casa, fez uma pergunta inocente que mudou tudo. Rico, disse ela, olhando para ele e para a mãe. Quando vocês vão casar? Ana engasgou com o café e Ricardo sentiu o rosto esquentar. Eles se olharam surpresos e, por um momento, o ar no escritório ficou carregado de uma tensão não dita. Sofia, disse Ana envergonhada, não se pode perguntar essas coisas. Por que não? Perguntou a menina com a inocência de uma criança. Você gosta dele e ele gosta de você. Eu vejo a forma como vocês olham um para o outro. É como nos filmes. Depois que Sofia adormeceu no sofá do escritório, Ricardo levou Ana e a filha para casa. O silêncio no carro era pesado, preenchido pela pergunta não respondida de Sofia. Quando chegaram ao apartamento, Ricardo ajudou Ana a carregar Sofia para o quarto. A menina, meio adormecida, murmurou: Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. A palavra papai atingiu Ricardo como um raio. Ele olhou para Ana, que estava pálida, com os olhos arregalados. Ela nunca disse isso antes, sussurrou Ana. Ricardo sentiu o coração bater mais forte. Ele olhou para a mulher diante dele, a mulher cuja vida ele havia quase destruído, e agora se via inextricavelmente ligado. Ele olhou para a menina dormindo, a menina que havia aberto seus olhos e seu coração. E naquele momento, ele soube. Sofia estava certa. Ele estava se apaixonando por Ana Silva. E o medo que ele sentia não era o medo de perder o controle ou de comprometer seu império. Era o medo de perder a chance, de ser feliz, de ter uma família, de ter um propósito que ia além de construir arranha-céus e acumular fortunas. Ele olhou para Ana e, pela primeira vez, ele não viu a funcionária que ele demitiu, ou a mãe desesperada, ou a assistente que ele estava treinando. Ele viu a mulher, e ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A palavra papai ecoou no silêncio do quarto, uma sílaba pequena e poderosa que desestabilizou completamente o mundo de Ricardo Monteiro. Ele ficou paralisado, olhando para Sofia, agora adormecida, e depois para Ana, cujo rosto estava uma máscara, de choque e confusão. O ar no apartamento tornou-se denso, carregado com o peso de uma verdade não intencional, uma verdade que a criança, em sua inocência, havia conseguido articular melhor do que qualquer adulto. Eu deveria ir, disse Ricardo finalmente, sua voz um pouco rouca. Ele se sentiu como um adolescente novamente, desajeitado e inseguro, uma sensação que ele havia suprimido há décadas. Ana apenas assentiu, incapaz de falar. Ela o acompanhou até a porta, o silêncio entre eles falando mais alto do que qualquer palavra. Boa noite, Ana, disse ele,
parando no umbral da porta. Boa noite, Ricardo. E obrigado por tudo, respondeu ela, seus olhos encontrando os dele por um breve instante, antes de desviarem o olhar, envergonhadas. Ele saiu e a porta se fechou suavemente atrás dele. No corredor, Ricardo encostou-se na parede, fechando os olhos. A imagem de Ana, o som da voz de Sofia, o peso daquele momento, tudo o consumia. Ele entrou no elevador e desceu para o carro onde Carlos, seu motorista, o esperava. Para casa, Sr. Monteiro? Perguntou Carlos. Ricardo hesitou. Sua casa, um penthouse luxuoso com vista para toda a cidade, de repente pareceu incrivelmente vazia e fria. Era um lugar para dormir, para trabalhar, para existir, mas não era um lar. Não, Carlos, apenas dê uma volta, disse ele, recostando-se no banco de couro. Enquanto o carro se movia pelas ruas iluminadas de São Paulo, Ricardo mergulhou em seus pensamentos. Pela primeira vez, ele questionou a vida que havia construído para si mesmo. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros de luxo, jatinhos particulares, uma empresa no topo de seu setor, mas ele não tinha nada que realmente importasse. Ele não tinha amor, não tinha conexão, não tinha a alegria simples de uma refeição, em família ou de uma história de ninar. Ele pensou em Ana. Ele pensava em sua força, em sua resiliência, na forma como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre seus sonhos de se tornar professora. Ele pensava em Sofia, em sua coragem, em sua inteligência, na forma como ela havia conseguido ver a bondade nele quando ele mesmo não conseguia. Ele percebeu que estava se apaixonando. Não era apenas uma atração passageira, mas algo profundo e fundamental, uma conexão de alma que o assustava e o excitava ao mesmo tempo. Ele, o homem que controlava tudo, estava completamente fora de controle. No dia seguinte, o ambiente no escritório era eletrizante. Ricardo e Ana evitavam o contato visual, mas a tensão entre eles era palpável. Helena, sua assistente, observava a interação com um sorriso sutil, percebendo a mudança dinâmica. Durante uma reunião da tarde, sobre um projeto de baixa renda que estava enfrentando resistência da comunidade local, os consultores de Ricardo apresentaram planos complexos e caros para superar a oposição. Ricardo ouviu com a metade da atenção, sua mente em outro lugar. Quando Ana entrou na sala de reuniões para entregar alguns documentos, ela ouviu a discussão. Com todo respeito, senhores, disse ela timidamente para a surpresa de todos, acho que estão abordando o problema da maneira errada. Todos os olhos se voltaram para ela. Ricardo fez um gesto para ela continuar. As pessoas não estão contra o projeto, disse Ana com mais confiança. Elas têm medo. Medo de serem despejadas, medo de que a comunidade que elas conhecem desapareça. Em vez de apresentar planos e números, que tal conversar com elas, organizar uma reunião comunitária, ouvir suas preocupações, mostrar a elas que elas são parte da solução, não um obstáculo? Houve um silêncio na sala. Os consultores pareciam céticos, mas Ricardo viu a genialho na simplicidade da sugestão de Ana. Ela estava oferecendo uma perspectiva humana, algo que faltava em sua abordagem puramente corporativa. Faça isso, disse Ricardo, olhando para Ana. Organize a reunião. Quero que você lidere. Os consultores ficaram chocados, mas Ana sorriu, um sorriso genuíno de gratidão e reconhecimento. Naquele momento, ela não era mais apenas sua assistente, era sua parceira. Nas semanas que se seguiram, a relação entre eles evoluiu. Eles trabalhavam juntos até tarde, não apenas em projetos de negócios, mas também nos estudos de Ana. Ricardo, com sua formação em administração e economia, ajudava-a com matemática e estudos sociais. E ela, por sua vez, o ensinava sobre resiliência, sobre empatia, sobre a importância de olhar além dos números. Ele a levava para casa todas as noites, e muitas vezes eles ficavam conversando no carro, longos momentos em que a barreira entre chefe e assistente se dissolvia completamente, dando lugar a uma amizade profunda e crescente. Uma noite, enquanto ajudava-a com um ensaio para sua aula de supletivo, o tema era "O maior erro da minha vida". Ana escreveu sobre o dia em que deixou a escola, não com arrependimento, mas com uma sensação
De dever cumprido. Foi o que eu tive que fazer, disse ela a Ricardo. Eu não vejo como um erro, mas como um sacrifício. Meus irmãos precisavam de mim. Ricardo ficou impressionado com a ausência de autopiedade em sua história. E se você pudesse voltar no tempo? O que você faria diferente? Ela pensou por um momento. Eu gostaria de ter tido a chance de estudar, de ter uma carreira. Mas então, eu não teria a Sofia, e eu não trocaria ela por nada no mundo. Ela olhou para ele, seus olhos suaves. E eu não teria conhecido você. Então, acho que no final tudo aconteceu como deveria. O coração de Ricardo bateu mais forte. Ele sentiu um impulso avassalador de beijá-la, de pegá-la em seus braços e nunca mais deixá-la ir. Mas ele se conteve. O medo de rejeição, o medo de estragar a amizade que haviam construído, o medo de não ser bom o suficiente para ela, o deteve. Ana, começou ele, mas as palavras falharam. Eu sei, Ricardo, disse ela suavemente, colocando a mão sobre a dele. Eu sinto o mesmo. A confissão silenciosa pairou no ar entre eles, um momento de pura magia. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o telefone de Ricardo tocou quebrando o feitiço. Era o hospital. Ao atender a chamada, o sangue de Ricardo gelou. Era sobre Sofia. Ela tinha tido um episódio de arritmia durante a noite e precisava ser levada para observação. Embora os médicos garantissem que era apenas um contratempo comum no pós-operatório, o medo que Ricardo sentiu foi avassalador. Eles correram para o hospital, encontrando Sofia assustada, mas consciente. Ver sua filha, a menina que havia se tornado o centro de seu universo, em uma cama de hospital novamente, trouxe de volta toda a angústia da cirurgia. Enquanto sentavam ao lado da cama de Sofia, que adormeceu entre eles, Ricardo tomou uma decisão. Ele não podia mais viver com essa incerteza. Ele não podia mais esconder seus sentimentos. Ele se virou para Ana, que olhava para a filha com lágrimas nos olhos. Ana, disse ele, sua voz baixa e firme, eu te amo. Eu não sei quando aconteceu, ou como, mas eu te amo. Eu te amo com toda a minha alma. E eu amo a Sofia como se ela fosse minha própria filha. Eu quero construir uma vida com vocês. Eu quero ser o pai, ser o que ela merece e o parceiro que você merece. Ana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Ela não disse nada, mas apenas se inclinou e o beijou. O beijo foi suave no início, depois se aprofundou. Um beijo que continha meses de desejo reprimido, de admiração mútua e de um amor que havia florescido no mais inesperado dos lugares. Naquele quarto de hospital, com a luz fraca da manhã entrando pela janela, eles não eram mais um CEO e sua assistente. Eram uma família unida pelo amor e por uma promessa, de um futuro juntos. O longo e tortuoso caminho que os trouxe até ali valera cada passo. O beijo no quarto do hospital não foi apenas um selo de amor, mas o início de uma nova realidade. Era o amanhecer de uma vida que Ricardo e Ana jamais haviam ousado imaginar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ternura doméstica e a logística de construir uma família do zero. Sofia recebeu alta com um Clean Bill de Health, e o primeiro ato oficial de Ricardo como pai foi levá-la e Ana para um sorvete, comendo o próprio um cone enquanto ria das piadas da menina. Um homem simplesmente feliz. O peso de seu império momentaneamente esquecido. A notícia sobre o relacionamento deles se espalhou como um rastilho de pólvora pelos círculos de negócios e da alta sociedade de São Paulo. A reação foi uma mistura de choque, fofoca e condescendência. Ricardo Monteiro e a faxineira sussurravam nos corredores do clube e nos almoços de luxo. Deve ser uma fase. Ele vai se cansar e voltar para o mundo dele. Esses comentários que antes teriam incomodado Ricardo, agora eram apenas ruído de fundo. Ele havia encontrado algo que nenhum dinheiro ou status poderia comprar, um propósito que ia além dos lucros trimestrais. A verdadeira prova veio dentro de sua própria empresa. A diretoria da Monteiro Construções ficou em pânico. A promoção de Ana, a sua assistente pessoal, já havia sido vista com ceticismo. Mas agora que eles eram um casal,
A desconfiança se transformou em oposição velada. Ricardo, precisamos falar sobre a percepção pública, disse Arthur, o diretor financeiro e um velho amigo de seu pai, durante uma reunião de emergência. Sua relação com a senhora Silva está minando sua autoridade. Os investidores estão nervosos. Ricardo olhou para Arthur, um homem que ele sempre respeitou, e viu apenas o mesmo preconceito cego que uma vez ele mesmo possuía. Arthur, Ana é a mulher mais inteligente e capaz que eu conheço. Sua origem não define sua competência, e minha vida pessoal não é assunto para discussão na diretoria. Ele então se virou para Ana, que estava sentada ao seu lado anotando a reunião. Ana, qual é a sua opinião sobre o novo projeto habitacional em Guarulhos? Os relatórios indicam uma possível resistência comunitária. Ana, sem se intimidar pelos olhares céticos dos outros diretores, apresentou sua análise com clareza e confiança. A resistência não é com o projeto, mas com a falta de comunicação. Propus uma série de reuniões comunitárias, não para apresentar nossos planos, mas para ouvir as necessidades deles. Acredito que podemos cocriar uma solução que beneficie a todos. É uma questão de empatia, não apenas de engenharia. Sua perspectiva era tão fresca e eficaz que silenciou a sala. Ricardo a olhou com orgulho, não apenas por sua inteligência, mas por sua coragem. Ele estava se apaixonando por ela mais a cada dia. Enquanto sua vida profissional se estabilizava, sua vida pessoal florescia. Eles se mudaram juntos para a casa confortável que Ricardo providenciou, e as paredes logo se encheram com os desenhos de Sofia e o cheiro de comida caseira. Ricardo aprendeu a apreciar a alegria simples de um jantar em família, de ajudar Sofia com a lição de casa, de assistir a um filme no sofá com Ana enroscada em seus braços. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava em seu extrato bancário, mas no calor do sorriso de sua família. Um ano se passou. O amor entre Ricardo e Ana só se aprofundou, fortalecido pelos desafios que superaram juntos. Ana se formou no ensino médio como a melhor aluna de sua turma e estava prestes a começar a faculdade de pedagogia, realizando um sonho que ela havia guardado no fundo do coração por 20 anos. Sofia, agora com 8 anos, era uma menina vibrante e saudável, o coração forte e cheio de sonhos de se tornar médica para ajudar outras crianças. Foi durante o planejamento do casamento, uma cerimônia simples que eles queriam realizar no interior, que o passado bateu à porta, trazendo com ele uma tempestade que ameaçou destruir sua felicidade. Era uma tarde de terça-feira. Ana estava no escritório, organizando a agenda de Ricardo para a próxima viagem de negócios, quando a recepcionista ligou. Ana, desculpe incomodar, mas há um homem aqui para ver você. Ele diz ser o pai de Sofia. O sangue de Ana gelou. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O pai de Sofia. O homem que a abandonara, chamando sua própria filha de defeituosa, desaparecendo sem deixar rastro há 7 anos. Não o deixe subir, disse Ana, sua voz um fio. Diga a ele que eu não estou aqui. Desculpe, Ana. Ele já está vindo no elevador, disse a recepcionista com voz preocupada. Ana entrou, em pânico. Ela olhou para Ricardo, que havia notado sua palidez e expressão de terror. O que foi, Ana? O que aconteceu? Perguntou ele, levantando-se e indo até ela. É ele, o pai de Sofia. Ele está aqui. A expressão de Ricardo se endureceu. Ele colocou um braço protetor ao redor de Ana. Fique calma. Eu estou com você. Não vamos deixar que ele estrague o que construímos. A porta do escritório se abriu e um homem entrou. Era Marcos, o pai de Sofia. Ele estava mais velho, mais gasto, com uma barba por fazer e olhos que vagavam, pela sala luxuosa com uma cobiça mal disfarçada. Ele não olhou para Ana primeiro, mas para Ricardo, calculando o valor do terno, do relógio, da vista da janela. Ana, disse ele, sua voz rouca, você está bem. Vejo que progrediu. Seus olhos finalmente pousaram em Ana, cheios de um cinismo que a fez estremecer. O que você quer aqui, Marcos? Perguntou Ana, sua voz mais firme do que se sentia, graças à presença de Ricardo ao seu lado.
Quer dizer, não posso visitar a mãe da minha filha? Sou o pai dela, afinal, disse ele com um sorriso falso. Você abriu mão desse direito há 7 anos, retrucou Ricardo, dando um passo à frente. O que você quer? Marcos sorriu para Ricardo, um sorriso de tubarão. Ah, então você é o novo papai, o bilionário. Ouvi falar de você, Ricardo Monteiro, o homem que se apaixonou pela faxineira. Que história! A imprensa vai adorar. A ameaça pairou no ar, densa e venenosa. Ele não estava ali para se reconectar com sua filha. Ele estava ali para chantagem. O que você quer? Repetiu Ricardo, sua voz perigosamente baixa. É simples, disse Marcos, encostando-se relaxedamente na mesa de Ricardo. Eu quero uma parte. Eu sou o pai dela, tenho direitos, R$1 milhão. É um preço baixo para manter sua história de fadas intacta, não acha? Para não manchar a reputação do grande Ricardo Monteiro com a história de como ele roubou a família de um homem pobre. Ana ficou horrorizada. Você é um monstro. Você nunca se importou com a Sofia. Você só quer dinheiro. Claro que quero dinheiro, Ana. Você acha que é fácil viver neste mundo? Gritou Marcos, a máscara caindo para revelar a amargura e o despeito por baixo. Enquanto você vivia aqui no luxo, eu estava lutando para sobreviver. Eu mereço uma compensação. Ricardo sentiu uma raiva tão intensa que quase o cegou. O velho Ricardo, o CEO implacável, teria arruinado aquele homem sem pensar 2 vezes. Teria usado seus advogados, sua influência, seu poder para esmagá-lo como um inseto. Mas ele não era mais aquele homem. Ele olhou para Ana, que estava tremendo, e pensou em Sofia. Ele não podia deixar que aquela toxicidade entrasse em suas vidas. Mas também não podia recorrer às suas táticas antigas. Ele tinha que encontrar uma nova maneira, uma maneira justa. Saia daqui, disse Ricardo, sua voz surpreendentemente calma. Agora. Ou o quê? Desafiou Marcos. Ou você descobrirá o que um homem com meus recursos pode fazer quando sua família é ameaçada, disse Ricardo, seu olhar frio como aço. E não estou falando de violência. Estou falando da lei. Estou falando de cada centavo que você deve em pensão, cada erro que você cometeu. Sua vida se tornará um inferno burocrático, mas não é isso que eu quero. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Eu vou te dar uma escolha, Marcos. Pegue este cheque. Ele tirou um talão de cheques e escreveu um valor. R$100 mil. Não é 1 milhão, mas é o suficiente para você recomeçar em outro lugar. Pegue este dinheiro, compre uma passagem para bem longe daqui e nunca mais nos procure. Nunca mais tente contatar a Sofia. Se você concordar, nós nos esquecemos que você existe. Se você não concordar, bem, eu prometo que você se arrependerá. Ele estendeu o cheque para Marcos. Marcos olhou para o valor, depois para o rosto determinado de Ricardo e percebeu que estava encurralado. Ele não tinha poder aqui. Ele era apenas um chantagista fraco diante de um homem que havia encontrado uma força muito maior do que o dinheiro, o amor. Ele pegou o cheque. Tudo bem, um acordo é um acordo. Ele olhou para Ana com um último vislumbre de algo que poderia ter sido remorso, mas era provavelmente apenas inveja. Adeus, Ana. Ele se virou e saiu, deixando um silêncio pesado no escritório. Ana desabou em lágrimas nos braços de Ricardo, não de tristeza, mas de alívio e pura exaustão. Ele se foi, sussurrou Ricardo, segurando-a com força. Ele nunca mais vai nos incomodar. Ele a segurou por um longo tempo, balançando-a suavemente. A crise havia passado. Eles haviam enfrentado seu primeiro grande desafio como uma família e haviam saído mais fortes, mais unidos. O fantasma do passado havia sido exorcizado e agora, finalmente, eles estavam livres para construir seu futuro juntos, sem sombras ou medos. 2 anos se passaram desde a tarde em que o fantasma do passado foi exorcizado pelo amor e pela determinação. O sol de uma tarde dourada banhava uma pequena fazenda no interior de São Paulo, um local de paz e beleza que parecia pertencer a outro mundo. Era ali, sob a copa de um velho jequitibá, cercado por amigos próximos e familiares escolhidos, que Ricardo Monteiro e Ana Silva uniram suas vidas em matrimônio.
A cerimônia foi simples, desprovida da ostentação que a alta sociedade esperava do magnata, mas rica em um significado que nenhum dinheiro poderia comprar. Ana, deslumbrante em um vestido de linho branco simples, caminhou pelo gramado em direção a Ricardo, não ao som de uma marcha nupcial clássica, mas de uma suave canção de violão tocada por um amigo. Sofia, sua dama de honor, radiante de saúde e felicidade, espalhava pétalas de flores pelo caminho. Seu sorriso um eco da alegria que inundava o coração de todos os presentes. Ricardo, em um terno, claro de linho, esperava sob a árvore, seus olhos fixos apenas em Ana. O mundo ao redor desapareceu. Não havia executivos, não havia investidores, não havia a pressão de seu antigo mundo. Havia apenas a mulher que havia lhe ensinado o que era amar, a mulher que havia reconstruído sua alma com sua força e sua graça. As promessas que trocaram não foram apenas de amor eterno, mas de parceria, de respeito e de apoio mútuo. Eles fizeram um voto, não apenas um ao outro, mas também a Sofia, prometendo ser os pais que ela sempre mereceu, protegê-la, nutrir seus sonhos e amá-la incondicionalmente. Quando se beijaram, sob os aplausos emocionados dos convidados, não era apenas o selo de um casamento, mas a coroação de uma jornada. A jornada de um homem que encontrou sua humanidade e de uma mulher que encontrou o amor que sempre mereceu. A vida após o casamento foi uma tapeçaria tecida com fios de alegria, desafios e um amor crescente. Eles se estabeleceram em sua casa, que rapidamente se tornou um lar, preenchida com risadas, discussões sobre a lição de casa e o aroma do pão quente que Ana adorava fazer. Ricardo descobriu que a felicidade não estava na conclusão de um negócio de milhões, mas em ajudar Sofia a construir um castelo de blocos, ou em cozinhar o jantar, uma tarefa em que ele era terrivelmente ruim, mas que Ana incentivava com um sorriso paciente. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico no escritório. A vida deles havia se transformado em algo mais bonito do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A família cresceu. 2 anos após o casamento, nasceu Laura, uma menina com os olhos curiosos de Ricardo e o sorriso contagiante de Ana. Agora, com 3 anos, Laura era uma bola de energia que corria pela casa, seguida de perto por seu cãozinho, um Golden Retriever chamado Amigo. E Ana estava grávida novamente, esperando um menino que já era amado intensamente por suas irmãs. Sofia, agora com 14 anos, era uma adolescente brilhante e compassiva. O problema cardíaco que quase a tirou da vida era agora uma lembrança distante, uma cicatriz que a tornava mais forte, mais empenhada em ajudar os outros. Sua experiência a inspirou. Ela passava horas voluntariando no Instituto Sofia Monteiro, a fundação que seu pai havia criado, e sonhava em se tornar cardiologista pediátrica para poder dar a outras crianças a mesma chance de viver que ela teve. Ana, por sua vez, estava florescendo. Ela estava em seu último ano da faculdade de pedagogia e sua paixão pela educação era palpável. Ela já estava planejando, junto com Ricardo, criar um programa de bolsas de estudo dentro do instituto, para que crianças carentes não apenas tivessem acesso à saúde, mas também à educação de qualidade. Ela não era mais a mulher que a vida havia forçado a abandonar seus sonhos. Ela era a mulher que estava ativamente construindo um futuro melhor para si mesma e para os outros. A maior transformação, no entanto, era a de Ricardo. 1 ano após o casamento, ele fez uma decisão que chocou o mundo dos negócios. Ele vendeu a Monteiro Construções, não para um concorrente, mas para seus próprios funcionários, criando um plano de participação acionária que transformou milhares de seus empregados em sócios. Foi seu último grande ato como o rei do mercado imobiliário, um ato que redefiniu seu legado. Ele agora se dedicava em tempo integral ao Instituto Sofia Monteiro. O prédio da antiga sede da Monteiro Construções, no topo do arranha-céu em Itaim Bibi, havia sido reformado e se tornara o centro de operações da fundação. O escritório de Ricardo, antes um santuário de poder e isolamento, agora era um espaço aberto e acolhedor, onde ele passava os dias ao lado de Ana, planejando novas formas de ajudar.
Ele não era mais um filantropo distante, escrevendo cheques. Ele estava no campo de batalha. Ele visitava hospitais públicos, conversava com as famílias das crianças atendidas, ouvia suas histórias e garantia que recebessem não apenas o melhor tratamento médico, mas também o apoio emocional e financeiro de que precisavam. Ele usava seus contatos, sua inteligência estratégica e sua fortuna, não para acumular mais, mas para distribuir esperança. Numa tarde de terça-feira, Ricardo estava em seu novo escritório, revisando os relatórios do último trimestre. Os números eram impressionantes. O Instituto já havia financiado mais de 500 tratamentos médicos complexos, construído 3 creches em comunidades carentes e matriculado mais de 2.000 crianças em escolas de qualidade. Mas para Ricardo, os verdadeiros sucessos não estavam nas planilhas. Ele abriu um e-mail com uma série de fotos. A primeira era de um menino de 8 anos chamado Lucas, que havia recebido uma cirurgia nas pernas e agora, pela primeira vez em sua vida, conseguia correr. A outra era de uma menina chamada Isabela, que recebeu um aparelho auditivo e agora podia ouvir a música pela primeira vez. Cada foto era uma história de vida transformada, um testemunho do poder de uma segunda chance. Ana entrou no escritório colocando suavemente uma mão em seu ombro. "Como estão os números, diretor?" perguntou ela com um sorriso brincalhão. "Os números estão ótimos", disse ele, virando-se para beijá-la. "Mas a verdadeira riqueza está aqui." Ele apontou para as fotos na tela. Eles olharam juntos para as imagens, um silêncio confortável se instalando entre eles. Eles haviam construído um império, mas não de concreto e aço. Eles haviam construído um império de esperança. À noite, depois de colocar Laura para dormir, com Sofia ajudando a contar uma história sobre estrelas, Ricardo e Ana sentaram-se na varanda, olhando para as luzes da cidade que se estendia abaixo deles. O ar estava fresco, carregado com o perfume do jasmim que crescia no jardim. "Sabe, eu estava pensando hoje", disse Ana suavemente, apoiando a cabeça no ombro dele. "Naquele dia, no seu escritório, quando você me demitiu." Ricardo sentiu um aperto no coração, não de culpa, mas da lembrança vívida de sua própria crueldade. "Eu também penso naquele dia, todos os dias." "Eu o odiava naquele momento", continuou Ana, sua voz suave. "Eu o via como a personificação de tudo que havia de errado com o mundo. Um homem poderoso e indiferente que podia destruir a vida de alguém com uma única frase, sem nunca se preocupar com as consequências." Ela se virou para olhá-lo nos olhos. "Mas agora, quando olho para você, eu vejo o homem que me salvou, o homem que salvou minha filha, o homem que se tornou o pai que ela sempre mereceu. É engraçado, não? É? Como a pior pessoa que eu já conheci se tornou o melhor homem que eu já amei." Ricardo sentiu as lágrimas formarem seus olhos. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. "Eu não era um homem, Ana. Eu era uma máquina de fazer dinheiro. Eu media tudo e todos pelo seu valor de mercado. Eu estava sozinho no topo de meu império e nem mesmo sabia o quão infeliz eu era." Ele olhou para as luzes da cidade, a cidade que ele outrora governava com medo e arrogância. "Aquele erro demitir-vos foi o pior. E o melhor momento da minha vida. Foi o ato mais cruel que já cometi, mas foi a única coisa que quebrou a armadura em que eu vivia. Foi a porta que me levou até você, até Sofia, até esta vida." Ele tocou suavemente a barriga de Ana, onde seu filho crescia. "Eu pensei que meu legado seriam aqueles arranha-céus de vidro e aço, mas meu verdadeiro legado está aqui, em você, em nossas filhas, neste bebê que está a caminho e em cada criança cuja vida conseguimos tocar através do Instituto. A verdadeira riqueza, Ana, não é o dinheiro. É o amor que damos e recebemos. É o propósito que encontramos em servir aos outros. É a família que construímos." Eles se beijaram, um beijo de profundo conhecimento e gratidão. Naquele momento, na varanda de sua casa, com a cidade pulsando abaixo e o futuro se desdobrando diante deles, eles eram a personificação viva da jornada que haviam trilhado. Do desespero e da crueldade,
nasceram o amor e a redenção. Do maior erro de um homem, nasceu sua maior bênção. Sofia saiu da casa, envolvendo os braços em volta do pescoço do pai. Não consigo dormir, disse ela suavemente. Estava pensando no Dr. Pereira e em como ele salvou minha vida. Eu quero ser como ele um dia. Ricardo abraçou a filha, sentindo o peso e a alegria de sua responsabilidade. Você será melhor do que ele, Sofia, porque você tem algo que ele não tem. Você tem a experiência, você tem o coração. E lá estavam eles, sob o vasto céu estrelado, não um CEO e sua ex-funcionária, mas uma família. Uma família nascida de um erro, forjada na adversidade e celebrada no amor. Eles eram a prova de que, às vezes, os caminhos mais inesperados nos levam exatamente para onde precisamos estar, e que as maiores riquezas da vida não podem ser contadas, mas apenas sentidas no coração.